No decorrer dessa semana, recebemos algumas solicitações por meio das mídias sociais para comentar alguma coisa sobre as lesões no esporte, já que é um assunto que chamamos muita atenção no nosso dia a dia, dentro do nosso ambulatório de ortopedia. Então nós vamos aqui apresentar a vocês que o primeiro pensamento que nós temos que ter é que o esporte não é feito só na sexta-feira ou iniciar o esporte apenas às segundas-feiras. A atividade física é uma mudança de conduta e comportamento. É um tipo de atividade que tem que ser realizada durante dia a dia, de segunda a sexta-feira pelo menos, e cada atividade está relacionada a um tipo de pessoa. Nós não poderemos, por exemplo, realizar uma atividade física de uma pessoa de 70 anos de idade em conjunto com pessoas de 20, 30 anos. Porque dependendo do tipo de idade da pessoa, nós temos este ou aquele tipo de treinamento. Observe aqui nessa fotografia, isso é uma atividade que temos um objetivo. Ou seja, o que nós vamos objetivar com pessoas nessa faixa etária, isso é um treinamento funcional, qual é o nosso tipo de público e qual é a frequência que nós vamos realizar para esta ou aquela tipo de atividade física. Muitas das vezes, poderemos iniciar uma atividade física funcional, por exemplo, às segundas-feiras, numa terça-feira poderemos realizar uma atividade de musculação com mais carga ou menos carga, dependendo da pessoa ou do objetivo que nós temos em termos de tratamento. Então nós temos aqui nosso primeiro grande questionamento. O objetivo é para perder peso ou ganho de massa muscular. São coisas completamente diferentes. Se nós queremos perder peso, nós temos que realizar atividade física aeróbica. Mas temos que antes pensar no seguinte: será que essa pessoa está apta a realizar atividade aeróbica para perda de peso? Temos então de iniciar uma atividade de musculação para melhorarmos a nossa massa muscular, a nossa resposta articular, para que depois nós iniciemos a atividade aeróbica. Da mesma maneira, não poderemos realizar uma atividade aeróbica, por exemplo, de esteira, se por acaso a pessoa já tem uma história pregressa de contrapatia no joelho, ou se ela tem um esporão de calcâneo. Muitas das vezes temos que escolher a atividade aeróbica de baixo impacto e a atividade contínua, por exemplo, uma hidroginástica, uma atividade de spinning, ou bicicleta, ou transporte, ao invés de escolhermos uma esteira ou corrida, ou caminhada. Então temos de analisar que a atividade aeróbica, a atividade funcional, ela pode estar voltada para uma atividade cardiovascular, e sabemos disso, que à medida que a atividade física vai transcorrendo ao longo dos meses e dos anos, a ansiedade, o estresse vai diminuindo, a resistência ao exercício ela vai melhorando bastante e, sem dúvida nenhuma, principalmente nas pessoas a partir da 4ª década de vida, vai melhorando bastante a socialização. Nós temos percebido que a socialização nas pessoas idosas e muitas das vezes associadas à sarcopenia, que à medida que se realiza a atividade aeróbica, essa pessoa vai se reintegrando no âmbito familiar. Lógico, não podemos jamais cometer excesso. É o que nós vemos quase que no nosso dia a dia, em nosso ambulatório. São aquelas pessoas que estão atrasadas, entre aspas, no exercício durante a vida, então ela quer recuperar o atraso do passado, exagerando na sua atividade física. E daí que aparecem as lesões do esporte. A lesão do esporte nada mais seria do que a velocidade inadequada para ganho de resultados dentro da atividade física. A grande lesão que nós encontramos na grande maioria são as lesões musculares. As tendinites, as bursites, as distensões musculares com grande frequência. Em segundo tópico, nós teríamos as lesões articulares ou osteoarticulares, que são aquelas pessoas que não têm muita massa muscular, ou são pessoas obesas, que de repente entra ou para iniciar uma atividade na esteira, coloca lá 30, 40 minutos,
para caminhar ou correr 4, 5 quilômetros, em que no dia seguinte ela dá entrada no nosso ambulatório, doutor, tentei fazer o exercício, mas não deu certo. Depois de 2, 3 semanas, estou com uma dor enorme no meu joelho, ou na minha panturrilha, ou na minha coxa, porque iniciou de maneira inadequada. Não fez aquela avaliação inicial pelo professor de educação física, em que ele vai descrever as etapas de treinamento, começando muitas das vezes com uma musculação, depois uma atividade aeróbica lenta, gradual e progressiva. Então os músculos, tendões e articulações são aquelas estruturas do nosso corpo que mais sofrem com exercícios inadequados. Não poderemos esquecer ainda, muitas das vezes, um descontrole do diabetes ou hipertensão arterial também em exercícios inadequados. Às vezes a pessoa entra para realizar uma atividade física na intenção de melhorar o diabetes e simplesmente o açúcar sobe, porque ele simplesmente faz a atividade física e se descontrola muitas das vezes na alimentação. E nunca esquecer dos alongamentos antes e depois da atividade física. O alongamento nada mais seria do que o estiramento de um músculo. Nós estamos preparando para atividades naquele dia. Porque as pessoas, de maneira geral, elas chegam na academia atrasada, querem sair cedo e realizar toda a atividade que deveria ser realizada. Se por acaso chegar atrasado na academia, simplesmente diminua a intensidade do exercício ou corte algumas etapas. Não adianta querer correr com o exercício, que não é assim que funciona. Então, alongamento, pelo menos uns 5 minutos, 8 minutos antes da atividade física. Normalmente as academias têm um espaldar, que é uma escadinha que você realiza o alongamento do ombro, ou seja, da cintura escapular, os membros inferiores, panturrilha, e ao final do exercício realizar também o alongamento. Não poderemos esquecer nunca da segurança. O que é segurança? São protetores, dependendo da atividade que vai realizar. Por exemplo, aquela pessoa que opta em realizar o spinning. Existem calçados adequados para o spinning. Um calçado adequado no spinning não sobrecarrega a articulação do joelho e a articulação do quadril. Nós temos, por exemplo, as pessoas que vão iniciar a musculação. Existem luvas apropriadas para puxar o peso, para não sobrecarregar a articulação do punho. Ou aquelas pessoas que querem pegar um pouco mais pesado, estão acostumadas com exercícios abdominais, existem faixas abdominais para prevenir o aparecimento da hérnia umbilical, que a gente vê com muita frequência dentro da academia. Então o fator segurança é importante, não só dentro da academia, como em diversos esportes. A pessoa vai, por exemplo, iniciar o ciclismo, tem que usar os protetores especiais para a bicicleta. Então a mensagem que a gente sempre fala é o seguinte: exercício é como ler um livro. É uma página por dia, a vida toda. Devagar e sempre, dando sempre um intervalo de descanso durante a semana. Algumas pessoas optam pelo sábado e domingo, o descanso, e aquelas outras pessoas que não têm aquele tipo de espaço, ele simplesmente elege outro dia para a atividade. E uma mensagem que eu sempre coloco para vocês seria que o exercício nós nunca poderemos realizar com o tempo que nos resta. Como seria isso? De uma maneira geral, o público, quando nós perguntamos, as pessoas sempre falam, pô, não tem tempo de fazer exercício. Porque na cabeça dessa pessoa, no pensamento dela, primeiro ela cuida da família, toma seu café da manhã, cuida de todos os seus afazeres do trabalho, e com o tempo que lhe resta, é que ele faz a sua atividade física. O pensamento tem que ser exatamente o contrário. Ele tem que eleger o momento que ele vai fazer o exercício dele, e com o tempo que lhe resta, é que ele vai cuidar do seu trabalho, da sua família, cuidar do almoço dentro de casa, ganhar seu dinheiro, etc. Então guarde essa mensagem. Se você quiser mudar o seu comportamento, a sua relação no dia a dia com a sua atividade, primeiro o exercício, com o tempo que lhe resta, realize todos os outros afazeres da vida.
Essa é a mensagem que eu queria transmitir. Muito obrigado.